Pessoal, estou hoje no gabinete do Sérgio Vitor, mas quem está aqui é Ricardo Melão, para fazer uma entrevista com ele, bater um papo com ele sobre essa decisão de ser o pré-candidato do Partido Novo para o Senado. Ó, cara, ficamos muito felizes. Da onde que veio essa decisão? Como é que você tomou essa decisão na cabeça, Ricardo? Alexis, às vezes eu costumo dizer que a gente não escolhe a missão nos escolhe. Né? A gente não tinha essa intenção de início. Aliás, acho que seria um baita candidato a senador, mas você não quis escolher a missão, né? Não. Tem que ter uma junção entre a missão e a pessoa. Mas eu te entendo, né? Mas surgiu assim por uma questão do destino. É um cargo que eu sempre tive grande apreço. Eu tenho muito orgulho do meu estado. A função do senador é representar o seu estado. E uma coisa que me invoca há muito tempo é ver que o nosso estado ele é muito mal representado na discussão ali com a federação em geral. E isso prejudica muito São Paulo, né? Porque São Paulo sempre é escanteado. Isso é uma coisa que vem desde a Revolução de 1932. Desde lá se criou aquela ideia, né? De quem tem o poder econômico não pode ter o poder político. E desde lá São Paulo é sempre deixado para trás. Porque os políticos de outros estados são todos convictos, todos vão lá orgulhosos defender os seus interesses, aquilo que é melhor para o seu estado. E aqui a gente acaba elegendo gente que, infelizmente, ou encontrou uma aposentadoria de luxo, porque já exerceu outros cargos, não consegue mais e vai para o Senado para ficar lá 8 anos como se fosse encerramento de carreira, ou não conseguiu ser candidato a um cargo naquela eleição, a um cargo de governador, né, ou presidente. Acabaram, vai pro Senado, aqui tem uma vaga, é um prêmio de consolação. E não dá mais, a gente tá falando de um estado que é um orgulho pro Brasil. Milão, eu vejo muito isso, né? Estando em Brasília e vivendo muito com os senadores em função até da reforma tributária, participei muito na comissão mista da reforma tributária, eu vejo que São Paulo está muito mal representado. São Paulo não tem a mesma assim, qualidade de mandatar, ou seja, de legisladores à altura do que é economicamente o estado de São Paulo. A gente fala fino, a gente não se organiza, a gente não se defende, a verdade é essa, tanto que você estava falando do pacto federativo. Sim. Assim, é uma transferência de riqueza, a gente produz riqueza, é um discurso vitimista desses senadores dos outros estados. Meu estadozinho coitadinho, pobre, tal, como se parecesse que São Paulo explora alguém. Aí ficam falando de uma dívida histórica de que São Paulo, na época da política do café com leite, acabou se enriquecendo demais a custa do resto do Brasil. Agora a gente vê até hoje, mesmo com esses fundos de desenvolvimento do Nordeste, da Amazônia, do Norte e tudo mais, a pobreza continua presente lá, a concentração e as desigualdades lá são muito maiores do que aqui na nossa região, ou seja, não resolve esse problema. E drenando recursos da onde é produzido. Você vê que coisa, eles falam de dívida histórica. Quando que acabou a República do Café com Leite? 1930. Há quanto tempo nós estamos sendo punidos? A gente fala aí, já é quase que uma punição centenária. Daqui a pouco faz 100 anos essa Falta punição. Só 8 anos para acabar essa centenária. Exatamente, a gente não pode ter senador ali constrangido de defender o nosso estado. Por quê? Por que eu defendo São Paulo, Alexis? Assim como você, com muito orgulho. Porque eu sei que aqui o nosso estado não é formado apenas por pessoas que nasceram aqui. São Paulo, meu pai tinha uma frase que eu adoro, até publiquei outro dia no meu Instagram, que ele fala: nascer em São Paulo é uma circunstância, já ser paulista é um estado de espírito. O que é ser paulista? Aliás, por que São Paulo cresceu justamente? Porque foi um estado que recebeu migrantes e imigrantes, soube aproveitar o que cada um tinha de melhor para vir aqui produzir, construir suas vidas. Gerador de oportunidades. Gerador de oportunidades. E lugar de trabalho. Então, assim, e lugar de trabalho. Então, aí é o espírito paulista. Pois é. Que é o espírito de... Eu falo, e quando eu coloco isso, eu acho muito legal que você vê o feedback das pessoas. As pessoas que mais gostam de ouvir isso são pessoas de outros estados, que falam: poxa, eu vim do Rio Grande do Norte, por exemplo, mas escolhi São Paulo, estou orgulhoso de vir para cá, sou um paulista de espírito também. É isso que a gente está defendendo em Brasília. A ideia é que deveria ser defendido em Brasília e que infelizmente não está. A terra das oportunidades, nós temos que levar mais São Paulo para Brasília. E até, Alexis, é importante colocar, já que grande parte
da riqueza que é produzida aqui vai para lá e não volta, se a gente for considerar aí o fundo de participação dos estados e municípios, a cada R$100 que você paga de imposto, só 9 voltam para cá, é função do senador também fiscalizar para onde está indo esse dinheiro. Ele está realmente ajudando. E aí você vai poder falar melhor do que eu, Alexis. Queria até entrar nesse tema, sei que está ali, eu quero saber muito. Aí você tem a mesma visão que eu nesse sentido, então você tem muito a me ensinar. Que é como que esse dinheiro está indo? Está sendo gasto? O dinheiro que é produzido aqui está ajudando de fato a desenvolver os estados irmãos? Ou está criando um círculo vicioso de dependência? Aí é o tal negócio, né? Quando a transferência ela é na consequência e não na causa, ou seja, ela não resolve o problema, ela fica só gerando aqui e transferindo para lá e não gerando oportunidade lá, eu acho que a gente peca demais e não resolve absolutamente nada. E aí fica sempre esse movimento vicioso. Um dos pontos da reforma tributária, inclusive, que está, né, PEC 45, PEC 110, tudo mais. Você está participando ativamente das discussões. E quarta-feira deve ter a votação na CCJ para tentar passar já na CCJ do Senado a PEC 110. Um dos pontos centrais dessa reforma é o imposto fica no destino, onde ocorre o consumo, e não na origem onde é fabricado as coisas. Aparentemente, no primeiro momento, o Estado de São Paulo vai sair perdendo, porque, teoricamente, nós produzimos bastante. Mas nós consumimos bastante também. Somos 40 e quantos milhões de brasileiros morando no Estado de São Paulo. Então, a coisa é mais ou menos neutra para São Paulo. Mas ela é vitoriosa para parte dos estados nordestinos, onde geram riqueza e a riqueza fique lá. Agora, essa transferência que acontece, que você fala, realmente, IPI vai para federal, né, que é um imposto federal, e aí começa a ter participação dos municípios, participação dos estados, tudo mais. PIS e COFINS, a mesma coisa. ICMS já fica aqui mesmo, no próprio estado, só que, obviamente, ICMS vai ficar mais onde é produzido as coisas, tá certo? Esse é o grande imposto que tem que ser transferido para o destino, quer dizer, onde que é gerado a riqueza efetivamente. Então, nesse sentido, acho que a gente vai ter até como uma política natural de poder as empresas não ficarem atrás do incentivo fiscal, que foi interessante em São Paulo, e hoje é mais a logística, é mais o consumo e tudo mais, mas eles talvez instalar fábricas no Nordeste, por exemplo, ou no Norte, aonde tem consumidor apropriado lá. Fiquei sabendo de uma outra, cara, tão interessante. Que bom, agora é a Unilever, né? Ela fabrica lá o sorvetão lá. Tudo é fabricado em Valinhos. Eles já desmontaram as fábricas do Nordeste e botaram em Valinhos. Tá tudo em então Valinhos. O sorvete que é tomado lá no Nordeste, cara, é fabricado aqui em Valinhos, em São Paulo. Por quê? Porque não tinha, de alguma forma, vantagem competitiva ou questão tributária para deixar uma fábrica lá. E eu entendo que deve ter bastante consumidor de sorvete lá, né? Sim. Mas você vê, interessante esse ponto, né? São várias questões aí que, infelizmente, acabam prejudicando e criando um círculo vicioso ali. E é curioso, né? Porque esses estados acabam recebendo muitos recursos, mais do que produzem, né? E você cria um sistema muito viciado. Porque você cria uma população totalmente dependente do estado, ou seja, uma boa parte já é de servidores públicos, então você tem lá uma estrutura toda ali que é alimentada por isso. E você cria também empresários que, como o poder público está com muito recurso e a sociedade menos, você vai criando aquelas empresas que crescem prestando serviço para o Estado também. Então, ou dependendo de benesses do Estado. Aí é um círculo vicioso terrível ali, porque... Eu vou contar uma outra, aconteceu ano passado, eu lembro até hoje, estava em julho, agosto do ano passado. 2 medidas provisórias que vieram para a Câmara dos Deputados, dando anistia para 99% dos inadimplentes. 99%? 99% daqueles que deviam. Um aí que... É um tonto. Esse é um tonto. Esse um aí, coitado, esse, né? Esse é deve estar pagar sentindo a dívida um idiota. por todos. Não, pior que não é, né? 55 bilhões de reais foram anistiados de pessoas que pegaram empréstimos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento do Nordeste, montaram fábrica, montaram negócios, não pagaram nada. E nós aprovamos essa anistia. A bancada do Novo estava lá. E eu, quando percebi a sacanagem, eu derrubei o projeto na Câmara. Ele não passou. Você conseguiu derrubar. Só que aí o que aconteceu? Antes de derrubar, o deputado envolvido no caso lá, que tinha claras relações com os empresários nordestinos, falou, vou tirar o projeto. Na última hora, vou tirar o projeto.
Que aí o projeto foi o quê? Foi para o Senado renovou ele, e aí quando ele veio para a Câmara, já tinha sido organizado pelo Arthur Lira e toda a turma do Nordeste, assim, passa que nem um trator. Mas no primeiro, quando ele veio para a Câmara, você achava que ia passar assim, desapercebido, tal, não sei o quê. A liderança do Partido Novo alertou, eu estudei o caso, puxei a capivara de boa parte daqueles que estavam devendo, empréstimo de 600 milhões de reais, 200 milhões de reais. O cara pegava, dizia que fazia fábrica, nem sei se fazia fábrica. Ninguém foi lá conferir. Concentração de riqueza, cara, na veia. Um negócio horroroso, cara. Tanto que eu tive um discurso lá, falei assim, o melhor negócio do Brasil é você comprar um terreno no Nordeste, dizer que vai montar uma fábrica, pegar um empréstimo, enrola, não faz nada, não paga a dívida e pronto, acabou. E depois chega e consegue uma anistia. Que vergonha, né? Pense, que absurdo, né? Saber que isso passa na calada da madrugada, ainda bem que tinha alguém com você. Não, mas aí eu falo, você como senador e tudo mais, e nós como legisladores, a gente tem que ver assim, esses fundos estão resolvendo o problema da desigualdade? Não, me parece que não. Parece que está aumentando a desigualdade. Está aumentando a desigualdade, você está concentrando nessa turma o recurso. Exatamente. E eles continuam mantendo o sistema ali, né, criando dependência. As pessoas dependem muito do Estado para sobreviver. Agora, muito disso, né, depende de bons senadores e bons deputados, principalmente aqui, ó, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, para falar, chega dessa farra, vamos fazer com que o Brasil cresça, vamos atacar a causa desses problemas, não ficar nessa enxugação de gelo interminável de transferência de renda. Por isso, São Paulo precisa ter senadores de primeira qualidade, ter bons pré-candidatos aqui, para a gente poder, e deputados federais também, porque bloqueiam esse tipo de coisa, ali. Não passa e pronto, acabou. Né? Exatamente, você vê, só de ter na Câmara deputados do Novo, né, que tem essa visão, né, que já vem com um olhar mais técnico, que consegue perceber essas cascas de banana, já gera ali, pelo menos tem alguém olhando e pelo menos esse assunto chega à população, porque antigamente isso acontecia a gente não ficava nem sabendo. Mas essa ia passar assim, ó, passou, ninguém percebeu. Mas é o que você falou, ainda volta para o Senado. Se você tem um senador ali também, o senador capta de lá. Porque aí faz tabelinha. O Alexis viu aqui, passou para alguém que tiver do Novo ali no Senado. Que é um belo desequilíbrio hoje, né? Cada estado tem 3 senadores, é uma falta de representatividade do estado de São Paulo, ou uma perda em relação à população impressionante. Tudo bem que senador representa estado, enquanto deputado representa a população, né? Então vamos fazer essa distinção aí. Então, mas é muito senador para menos outros estados. Vamos falar menos estados, porque senão... Mas você sabe, Alex, isso é uma questão histórica que eu aprendi, né? Se você for contar, né, por mais que você tenha lá, você vê os estados, cada um tem 3 senadores. Quando isso foi criado, né, isso foi na época do regime militar ali, década de 60, 70, foi uma época em que nos grandes centros o regime estava perdendo um pouco da força e eles começaram a dividir outros estados justamente porque eles estavam com medo de perder, né, o domínio do governo no Senado. Então eles dividiram outros estados para ter mais 3 senadores. Na época tinha lá até o senador biônico, né? Que era indicado, e criaram o biônico ainda. Eles fizeram isso e criaram o biônico ainda para piorar. Que era indicado, isso não era nem eleito. Né? Você vê que era para manter o controle ali. Né? E aí se você for... Então na proporção, no fim, fica muito prejudicado o estado sul-sudeste. Porque você vai ter ali norte, nordeste, todos os estados ali, vários que foram divididos, se for somar 3 por 3 por 3, e lá a turma é unida. Diferente daqui, que a turma briga, né, que tem suas diferenças, ali eles conseguem se entender muito bem quando se trata disso. Infelizmente, né, até por serem estados pouco desenvolvidos, infelizmente, pessoas com pouca instrução, pessoas ainda muito pobres, o que torna elas ainda mais dependentes do Estado, do serviço do Estado, você acaba elegendo gente que toma o controle dessa máquina e que são as pessoas que vão estar lá, representando o Estado. Ou seja, interessa para as pessoas mudar esse sistema? Não, porque é o que você falou. Às vezes o deputado é ligado. Perpetua o poder. Perpetua o poder. E aí, um projeto absurdo desse, quem que apresenta é o político que está lá. Ou seja, você pegou dinheiro que provavelmente saiu daqui, saiu de outros estados que produziram, vai para lá, né, para um fundo que teoricamente era para desenvolver o Nordeste. Esse dinheiro, né, o cara pega, o que você falou, não sabe nem se fez, se montou a fábrica ou não montou, isso aí já daria uma bela investigação, né?
E depois o cara consegue ali, porque tem um colega que é deputado, consegue uma anistia, ou seja, um dinheiro desperdiçado. Ajudou alguém, ajudou o bolso desse empresário, né? Ou de outras pessoas ali que estão nesse esquema. Agora é o seguinte, nós precisamos de pessoas que tenham orgulho do estado de São Paulo. Melão é uma dessas pessoas muito orgulhosas do estado de São Paulo. Eu também sou. Temos outras pessoas pré-candidatas aí. E tem que prestar atenção, gente. Porque é nessas horas que faz a diferença. Ele falou assim, pessoal unido é muito unido. Eu vejo vários senadores e próprios deputados do Nordeste, é assim, muito unido e é tudo parente, família. Independente de partido. Independente. O partido para eles é meramente uma sigla que dá a nominata para ele poder ir para ser alguma coisa, tá certo? Ideologicamente não faz muita diferença lá não. É mais questão de o que é mais chance, poder, tal, e aquela coisa, ou aquilo que eu dominei. Diferente do que a gente se propõe. Mas o importante é alguém que tenha amor para o seu estado e queira representar o seu estado. E isso aqui é fiscalização, gente séria, que nós temos que ver lá, né, Belão? Exatamente, Alex. Bom, a gente fez um trabalho aqui, que eu intensifiquei muito isso no meu mandato, o trabalho do parlamentar que fiscaliza. Aqui também é um problema, Alexis. Aqui é a nossa realidade. O deputado estadual tradicional, geralmente ele é ex-prefeito de uma cidade e tem um domínio de uma região. A parte legislativa aqui, como os estados têm uma autonomia muito pequena para poder legislar, ela é muito pobre essa discussão. E nem interessa ao deputado. O deputado, quando vem para cá, ele quer ser um despachante da região dele em relação ao estado. Então ele não fiscaliza o estado. Por isso que se ele começar a fiscalizar o estado, não vai receber recurso. Ele ganha voto como? Vou levar um hospital, vou levar um posto de saúde, vou levar mais recursos ali, vamos fazer uma obra, uma estrada vicinal. E aí, com essas entregas, o povo vota neles e eles continuam aqui. Então, para ele para eu continuar sendo eleito, eu preciso levar lá o posto de saúde, o hospital, a estrada vicinal, só que o deputado não tem recurso. Quem tem recurso é o executivo. Exato. Então, ele precisa estar com o executivo. Qual o interesse dele fiscalizar? Nenhum. E aí eu imagino que deve ser, pela lógica que eu já vejo aqui, eu imagino que no Senado ali, você vai poder dizer melhor, já deve ser bem parecido. Eles querem recurso para... Eu não vivi aquilo, né? Porque eu não estou lá direto. Mas eu percebo que há uma má vontade, muitas vezes, do Senado, enquanto que o governo federal, né, o executivo, não fizeram um agrado, não fizer liberações. E as liberações lá são vultuosas. São milhões e milhões. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. E eu acho isso também assim, uma outra coisa vergonhosa. Que as pessoas trabalham em função dos bons incentivos. Isso não tem que fazer. E o pagador de impostos, no fim... Pagando a conta. Pagando a conta e não tendo o poder de... Como diz o Mitro, que eu até falei errado lá no nosso encontro, mas não. Nós somos os que representam a maioria silenciosa que paga a conta das pequenas corporações. Mas, Melão, precisamos terminar esse negócio aqui, cara. Senão... É contigo aí, sem controle. Mas, gente, eu falo aí o dia inteiro. O recado está dado, a importância da gente ter assim, uma belíssima opção para o Senado brasileiro. O pré-candidato ao Senado aqui, Ricardo Melão. Alexis, obrigado, viu? Assim como você, sou um paulista aí com muito orgulho, né? Devo tudo ao Estado, minha família que é do interior do Estado aqui, imigrantes portugueses vieram para cá, conseguiram crescer, prosperar, eu sou muito grato a isso, foi graças a esse solo que é fértil para quem quer trabalhar e quem quer empreender.